Pense por um momento. Imagine estar diante do próprio trono celestial, testemunhando os eventos que marcarão o fim desta era e o início da eternidade. Consegue visualizar isso? O que você sentiria ao ver os selos sendo abertos, as trombetas soando e o drama final da história humana se desenrolando? Hoje, amados irmãos, vamos mergulhar em revelações tão profundas que poderão transformar completamente sua compreensão do livro mais enigmático das Escrituras. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Eu sou Gustavo e sejam bem-vindos ao canal Sabedoria. Profetizo sobre sua vida neste momento. Grandes vitórias estão vindo. Portas se abrirão diante de você e sua família será abençoada em nome de Jesus. Antes de continuarmos, peço que se inscreva agora mesmo no canal Sabedoria. Deixe seu like, compartilhe este vídeo com aqueles que precisam ouvir esta mensagem e comente abaixo. Maranata, para que eu saiba que você está comprometido com as revelações dos tempos finais. O livro do Apocalipse, ou Revelação de Jesus Cristo, como é seu título original, é possivelmente o texto mais mal compreendido e mal interpretado de toda a Bíblia. Muitos o temem, outros o ignoram, e alguns até criam especulações fantasiosas que se distanciam completamente da verdadeira mensagem que Deus quis transmitir através do apóstolo João. Como arqueólogo e teólogo, posso afirmar categoricamente que o Apocalipse não foi escrito para nos amedrontar, mas para nos dar esperança. Não foi dado para alimentar teorias conspiratórias, mas para revelar o plano soberano de Deus para a consumação da história. E hoje vamos desvendar seus mistérios, seguindo não especulações humanas, mas a própria estrutura que o texto nos apresenta. O Apocalipse foi escrito aproximadamente no ano 95 depois de Cristo, quando o apóstolo João estava exilado na ilha de Patmos, durante a perseguição promovida pelo imperador Domiciano. João, o discípulo amado de Jesus, já era um homem idoso, possivelmente o último apóstolo ainda vivo, e recebeu esta revelação extraordinária em um momento de grande tribulação para a igreja primitiva. O contexto é fundamental para compreendermos o simbolismo do Apocalipse. A igreja estava sendo severamente perseguida pelo Império Romano. Cristãos eram martirizados, suas propriedades confiscadas, e muitos eram forçados a adorar o imperador como Deus ou enfrentar a morte. Foi nesse ambiente hostil que Deus concedeu a João uma visão de esperança, mostrando que, apesar das aparências, o controle da história estava firmemente nas mãos de Cristo. Logo no primeiro capítulo, João nos apresenta o Jesus glorificado, muito diferente daquele carpinteiro humilde da Galileia. Em Apocalipse capítulo 1, versículos 12 a 16, vemos o Cristo ressurreto em toda a sua majestade. Quando me virei, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros, alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que ia até os pés, e com uma faixa de ouro em volta do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram semelhantes ao bronze polido quando refinado numa fornalha, e sua voz era como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Esta descrição não é literal, mas simbólica, representando atributos divinos de Cristo: sua pureza, seu julgamento, sua autoridade e seu poder. João estava utilizando linguagem apocalíptica, um gênero literário bem conhecido no mundo antigo, repleto de símbolos e imagens que comunicavam verdades espirituais profundas. O próprio Jesus explica o significado de alguns desses símbolos. Os 7 candelabros são as 7 igrejas, e as 7 estrelas são os anjos, ou mensageiros, dessas igrejas. Isso nos ensina um princípio interpretativo crucial. O Apocalipse frequentemente nos dá a chave para entender seus próprios símbolos.
nos capítulos 2 e 3, encontramos as 7 cartas às igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Estas eram igrejas reais, históricas, enfrentando desafios concretos. Ao mesmo tempo, representam diferentes tipos de comunidades cristãs ao longo da história e, possivelmente, diferentes atitudes espirituais que podemos encontrar em nós mesmos. Observe como Jesus se apresenta de maneira diferente a cada igreja, abordando especificamente suas necessidades, elogiando suas virtudes, apontando suas falhas e oferecendo promessas aos vencedores. Para Éfeso, a igreja que havia abandonado seu primeiro amor, Cristo se apresenta como aquele que anda entre os candelabros de ouro. Para Esmirna, a igreja perseguida, ele é o primeiro e o último, aquele que esteve morto e voltou a viver. Essas cartas nos mostram que Jesus conhece intimamente sua igreja. Ele sabe exatamente o que estamos passando, nossos pontos fortes e fracos, nossos desafios e oportunidades. Como disse o renomado teólogo N.T. Wright, o Apocalipse não é primariamente sobre o fim do mundo, mas sobre como viver fielmente no mundo presente enquanto aguardamos a consumação do reino de Deus. A partir do capítulo 4, João é arrebatado ao céu e contempla o trono de Deus. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido antes falando comigo como trombeta disse: "Suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas." Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Esta visão celestial nos revela o centro de toda a realidade, o trono de Deus. Em um mundo onde os cristãos eram perseguidos por não adorarem o imperador, João vê quem realmente merece adoração: o Deus eterno, cercado por seres celestiais que proclamam incessantemente: "Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir." Esta visão do trono é fundamental para entendermos todo o livro. O Apocalipse não é primordialmente sobre o Anticristo, a grande tribulação ou o Armagedon, é sobre a soberania absoluta de Deus sobre a história. Tudo o que acontece subsequentemente no livro flui deste trono e está sob seu controle. Como perguntou certa vez o famoso estudioso bíblico G.K. Beale: "Você adora o poder aparente deste mundo ou reconhece que todo o poder verdadeiro pertence somente a Deus?" No capítulo 5, um drama celestial se desenrola quando um pergaminho selado com 7 selos é apresentado, contendo o destino da humanidade e o plano de Deus para a história. João chora porque ninguém é digno de abrir este pergaminho. Mas então, no meio do trono surge um cordeiro, como se tivesse sido morto. Esta é uma das imagens mais poderosas do Apocalipse. O cordeiro imolado que é ao mesmo tempo o leão conquistador. Jesus, através de sua morte sacrificial, conquistou o direito de revelar e executar os propósitos de Deus. Como disse Agostinho, o leão venceu sendo morto como um cordeiro. O cordeiro triunfou com a força de um leão. A partir do capítulo 6, começamos a ver o desdobramento do drama cósmico quando o cordeiro começa a abrir os 7 selos do pergaminho. Cada selo que se rompe desencadeia eventos na Terra: conquista, guerra, fome, morte, martírio, grandes catástrofes naturais e, finalmente, silêncio no céu. Muitos interpretam estes selos como uma cronologia literal dos eventos finais, mas precisamos ter cuidado aqui. O Apocalipse utiliza o que os estudiosos chamam de recapitulação. Os mesmos eventos são frequentemente descritos de diferentes ângulos e com diferentes símbolos. Como explicou o teólogo Richard Bauckham, o Apocalipse não é uma linha reta do tempo, mas uma espiral ascendente que revisita temas similares com intensidade crescente. O primeiro cavaleiro,
montado em um cavalo branco, tem sido interpretado de maneiras diferentes ao longo da história da Igreja. Alguns veem nele o próprio Cristo, outros o anticristo ou o espírito de conquista que sempre dominou as potências mundiais. Os outros três cavaleiros, vermelho, preto e amarelo, representam claramente a guerra, a fome e a morte, flagelos que têm acompanhado a humanidade ao longo da história. O quinto selo revela as almas dos mártires clamando por justiça. Até quando, soberano santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Apocalipse capítulo 6, versículo 10. Esta visão seria particularmente reconfortante para cristãos enfrentando perseguição, sabendo que seu sofrimento não passa despercebido diante de Deus. O sexto selo traz uma descrição de caos cósmico e colapso da ordem natural. Olhei, e quando ele abriu o sexto selo, houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes que caem da figueira quando abalada por um vento forte. Apocalipse capítulo 6, versículos 12 a 13. Antes da abertura do sétimo selo, há uma pausa no capítulo 7, onde vemos dois grupos distintos. Os 144 mil selados dentre as tribos de Israel e uma multidão incontável de todas as nações. Ambos representam o povo de Deus, protegido em meio à tribulação. Não necessariamente da tribulação, mas em meio a ela. O número 144 mil é simbólico, representando a plenitude do povo de Deus. A segunda visão, de uma multidão incontável de toda tribo, povo, língua e nação, reforça esta interpretação inclusiva do povo de Deus. João ouve sobre 144 mil israelitas, mas quando se vira para olhar, vê uma multidão internacional incontável. Esta é uma técnica literária comum no Apocalipse. João ouve uma coisa e vê outra, revelando diferentes aspectos da mesma realidade. Quando o sétimo selo é finalmente aberto, há silêncio no céu por cerca de meia hora. Uma pausa dramática antes da próxima série de julgamentos. Este silêncio pode representar a expectativa solene diante da manifestação final da justiça divina, ou a oportunidade para que as orações dos santos, mencionadas logo em seguida, sejam ouvidas claramente. Em seguida, 7 anjos recebem 7 trombetas, inaugurando uma nova série de julgamentos. As trombetas nos lembram das trombetas de Jericó e do dia da expiação no Antigo Testamento. São sinais de guerra santa e julgamento divino. Seus efeitos atingem a terça parte da terra, do mar, das águas doces e dos corpos celestes, sugerindo que estes são julgamentos parciais, não finais, avisos misericordiosos que chamam a arrependimento. As 3 últimas trombetas são chamadas de 3 ais, devido à sua severidade crescente. A 5ª trombeta libera gafanhotos demoníacos do abismo que atormentam os homens. E a 6ª libera um exército de 200 milhões de cavaleiros que matam 1/3 da humanidade. Novamente, estes números provavelmente são simbólicos, não literais. Entre a 6ª e a 7ª trombetas há outro interlúdio. João come um pequeno rolo que é doce na boca, mas amargo no estômago, simbolizando como a palavra de Deus traz alegria quando recebida, mas também sofrimento quando vivida em um mundo hostil. Em seguida, ele recebe a ordem de medir o templo de Deus, representando a proteção espiritual do povo de Deus, mesmo durante a perseguição. No capítulo 11, aparecem as intrigantes figuras das 2 testemunhas, que profetizam por 1260 dias, 42 meses ou 3 anos e meio, metade de 7, um número que representa um período incompleto de tribulação. Estas testemunhas são descritas em termos que evocam Moisés e Elias, possivelmente representando a lei e os profetas,
ou simplesmente o testemunho fiel da Igreja ao longo da história. Quando a sétima trombeta finalmente soa, ouve-se uma proclamação no céu: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Esta é uma declaração crucial. Apesar das aparências, o mundo já pertence a Cristo. Seu reino já foi inaugurado, embora ainda aguardemos sua consumação final. Os capítulos 12 a 14 formam o coração teológico do Apocalipse, apresentando o conflito cósmico entre o dragão, Satanás, e a mulher que dá à luz um filho, representando Israel que dá à luz o Messias. O dragão persegue a mulher, mas ela é protegida no deserto, uma imagem que remete ao êxodo e à providência divina. Esta sessão também nos apresenta as temidas bestas do Apocalipse. A primeira besta surge do mar, recebendo poder do dragão e blasfemando contra Deus. Com 7 cabeças e 10 chifres, ela claramente representa autoridades políticas que se opõem a Deus e perseguem seu povo. No contexto imediato de João, isto seria o Império Romano e seu culto ao imperador. Mas o simbolismo se estende a todos os poderes totalitários ao longo da história, que exigem lealdade absoluta, que pertence somente a Deus. A segunda besta surge da terra, com aparência de cordeiro, mas voz de dragão, uma contrafação do verdadeiro cordeiro. Esta besta representa autoridades religiosas que promovem a idolatria e a falsa adoração. Ela realiza sinais enganosos e marca seus seguidores com o famoso 666. Muito se especulou sobre este número. Na numerologia antiga, 7 era o número da perfeição, e 6 representava imperfeição ou falha humana. Assim, 666 seria a trindade da imperfeição, o fracasso máximo em alcançar a perfeição divina, apesar de suas pretensões. Além disso, utilizando a gematria, associação de letras a valores numéricos, 666 pode se referir a Neron Caesar, em hebraico, uma clara referência ao imperador Nero, conhecido por sua cruel perseguição aos cristãos. Esta interpretação não exclui aplicações futuras. Como disse o teólogo Gordon Fee, o Apocalipse nos apresenta padrões de verdade que se manifestam repetidamente na história, culminando em uma manifestação final antes do retorno de Cristo. Em contraste com os adoradores da besta, vemos os 144 mil, novamente, desta vez, descritos como aqueles que seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Eles representam o povo de Deus que permanece fiel, mesmo diante da pressão, para se conformar ao sistema do mundo. O capítulo 14 conclui com 2 colheitas. A colheita de grãos, representando a salvação dos justos, e a colheita de uvas lançadas no lagar da ira de Deus, representando o juízo sobre os ímpios. Estas imagens nos lembram que a história caminha inexoravelmente para um momento de separação final entre aqueles que escolheram o Cordeiro e aqueles que escolheram a besta. Nos capítulos 15 e 16, somos apresentados às 7 taças da ira de Deus, o ciclo final e mais intenso de julgamentos. Diferentemente das trombetas que afetavam apenas 1/3 da criação, as taças trazem destruição total. Elas relembram as pragas do Egito e são derramadas sobre os adoradores da besta. O que vemos aqui não é um Deus sádico que se deleita em punir, mas a manifestação final da justiça divina contra aqueles que persistentemente rejeitaram a verdade e perseguiram seu povo. Como enfatizou o estudioso Michael Gorman, a ira de Deus no Apocalipse não é emocional ou vingativa, mas a firme oposição divina ao mal em todas as suas formas. Os capítulos 17 e 18 do Apocalipse nos apresentam o julgamento da grande prostituta e a queda da Babilônia. Estas são imagens simbólicas que representam sistemas mundanos que se opõem a Deus e seduzem a humanidade com promessas de riqueza, prazer e poder.
A prostituta está sentada sobre uma besta escarlate com 7 cabeças e 10 chifres, a mesma besta que vimos anteriormente. Ela é descrita como embriagada com o sangue dos santos, indicando seu papel na perseguição do povo de Deus. Seu nome é Mistério Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Por que Babilônia? Na história de Israel, Babilônia representava o poder pagão que destruiu Jerusalém e levou o povo ao exílio. No Apocalipse, este nome torna-se um símbolo de qualquer sistema opressor que se coloca contra Deus e seu povo. Para os primeiros leitores, era claramente uma referência a Roma, a cidade das 7 colinas mencionada no texto. O anjo explica a João que as 10 pontas da besta são 10 reis que ainda não receberam reino, mas que por uma hora receberão autoridade como reis, juntamente com a besta. Apocalipse, capítulo 17, versículo 12. Esta é uma alusão aos reinos vassalos de Roma, que eventualmente se voltariam contra ela, uma profecia extraordinária da queda do Império Romano através de invasões bárbaras e rebeliões internas. Contudo, o simbolismo de Babilônia transcende Roma. Ela representa qualquer civilização construída sobre princípios antidivinos: materialismo, idolatria, imoralidade e opressão. O teólogo Howard Snyder observou que o Apocalipse revela o conflito entre 2 sistemas de valores, 2 economias, 2 cidades, Babilônia e a Nova Jerusalém. O capítulo 18 descreve a queda de Babilônia em termos econômicos vívidos. Os mercadores da terra lamentam porque ninguém mais compra as suas cargas, listando luxos como ouro-prata, pedras preciosas, tecidos finos, perfumes, vinho, azeite e até corpos e almas de homens, uma referência ao tráfico humano que sustentava a economia romana. Esta passagem é uma poderosa crítica aos sistemas econômicos que enriquecem alguns às custas da exploração de muitos. O arqueólogo William Ramsay documentou como a economia romana dependia da escravidão, da tributação injusta e da exploração econômica das províncias. Práticas que encontram paralelos inquietantes nos sistemas econômicos modernos. Enquanto os reis e mercadores da terra lamentam a queda de Babilônia, o céu se regozija. Alegra-te sobre ela, ó céu, e alegrai-vos, ó santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Apocalipse capítulo 18, versículo 20. Este contraste destaca a diferença entre os valores do reino de Deus e os valores do mundo. No capítulo 19, testemunhamos a segunda vinda de Cristo, descrito como um cavaleiro em um cavalo branco, chamado Fiel e Verdadeiro. Seus olhos são como chama de fogo, tem muitas coroas em sua cabeça e veste uma roupa tingida de sangue. De sua boca sai uma espada afiada para ferir as nações, e ele mesmo as governará com cetro de ferro. Esta descrição contrasta fortemente com a primeira vinda de Jesus como um humilde servo. Aqui, ele vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores para estabelecer seu reino de justiça. A espada que sai de sua boca não é uma arma física, mas representa a palavra de Deus, que julga os pensamentos e intenções do coração. A besta e o falso profeta são lançados vivos no lago de fogo, e seus seguidores são mortos pela espada que sai da boca do cavaleiro. Isto simboliza a derrota definitiva dos poderes antidivinos e a vitória completa de Cristo sobre todo o mal. No capítulo 20, Satanás é preso por 1000 anos, e aqueles que foram fiéis a Cristo reinam com ele durante este período. Este é o famoso milênio que tem gerado tantos debates na interpretação escatológica. Alguns cristãos interpretam este milênio literalmente como um reino terreno de 1000 anos após a volta de Cristo, pré-milenismo. Outros veem-no como um período simbólico entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, durante o qual a Igreja expande o reino de Deus na terra.
amilenismo. Outros ainda acreditam que a Igreja gradualmente transformará o mundo, preparando-o para a volta de Cristo após o milênio, pós-milenismo. Como teólogo, posso dizer que teólogos fiéis à Bíblia têm defendido cada uma dessas posições ao longo da história da Igreja. O importante é reconhecer que, independentemente da interpretação específica, o texto afirma a vitória final de Cristo sobre Satanás e o estabelecimento definitivo do reino de Deus. Após o milênio, Satanás é solto brevemente para uma última rebelião, reunindo as nações, simbolicamente chamadas de Gog e Magog, para cercar o acampamento dos santos. Esta batalha final, no entanto, termina rapidamente com fogo do céu, consumindo os exércitos inimigos, e Satanás sendo lançado no lago de fogo para se juntar à besta e ao falso profeta. Segue-se o julgamento final, diante do grande trono branco. Os mortos são julgados de acordo com o que haviam feito, segundo o que estava registrado nos livros. Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. Aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida são lançados no lago de fogo, descrito como a segunda morte. Este julgamento final não contradiz a salvação pela graça. Como explicou o teólogo Anthony Hoekema, as obras são a evidência externa da realidade interna da fé. O julgamento revela quem realmente pertence a Cristo por meio de uma vida transformada pelo Espírito. Nos capítulos 21 e 22, João vê um novo céu e uma nova terra, e a Nova Jerusalém descendo do céu. Esta cidade celestial é descrita em termos deslumbrantes, feita de ouro puro, com fundamentos de pedras preciosas, portões de pérola e dimensões perfeitamente cúbicas, assim como o Santo dos Santos no Templo de Salomão. O mais notável é que não há templo na Nova Jerusalém, porque o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e o Cordeiro são o seu templo. Apocalipse capítulo 21, versículo 22. A presença de Deus não está mais restrita a um edifício. Ela permeia toda a cidade. Da mesma forma, não há sol nem lua, porque a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Esta linguagem evoca o primeiro dia da criação, quando Deus disse, haja luz, antes mesmo de criar o sol e a lua. A Nova Jerusalém representa uma nova criação, uma restauração e aperfeiçoamento do Éden original. Um rio de água da vida corre do trono de Deus, e nas margens deste rio cresce a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto a cada mês. Apocalipse capítulo 22, versículo 2. As folhas desta árvore são para a cura das nações, uma imagem de restauração e cura para toda a humanidade. É importante notar que João não vê os crentes flutuando em nuvens ou vivendo em uma existência etérea e desencarnada. A visão é de uma cidade, um lugar de relacionamentos, cultura, trabalho significativo e adoração. Como C.S. Lewis observou, o céu não é menos material do que a terra, é apenas mais material. Outra observação crucial: a Nova Jerusalém não é descrita como substituindo completamente a terra, mas descendo do céu para a terra. Isto sugere que o destino final dos redimidos não é escapar deste mundo, mas ver este mundo transformado e renovado pela presença manifesta de Deus. Os reis das nações trazem sua glória para a cidade, sugerindo que as melhores contribuições culturais da humanidade serão preservadas e aperfeiçoadas na eternidade. Como escreveu o teólogo N.T. Wright, o que fazemos no presente em Cristo e pelo poder do Espírito é construir para o reino de Deus que será revelado quando Cristo voltar e que, de alguma forma misteriosa, será parte da nova criação. O livro termina com uma série de promessas e advertências. Jesus diz 3 vezes, eis que venho em breve, enfatizando a iminência de seu retorno.
não necessariamente em termos cronológicos, mas como uma realidade sempre presente que deve moldar nossas vidas. João conclui com um convite. O Espírito e a noiva dizem, vem, e todo aquele que ouvir diga, vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Este convite ressoa através dos séculos, chamando todas as pessoas a encontrarem vida e esperança no Cordeiro que foi morto, mas que vive para sempre. Após explorarmos as visões extraordinárias do Apocalipse, precisamos nos perguntar qual a relevância deste livro para a nossa vida hoje. Como devemos interpretá-lo e aplicá-lo no século XXI? Primeiramente, é crucial evitar os dois extremos que frequentemente dominam as discussões sobre o Apocalipse. De um lado, há aqueles que transformam suas interpretações particulares em dogmas inquestionáveis, criando cronogramas detalhados do fim dos tempos e identificando figuras contemporâneas com personagens apocalípticos. Do outro lado, há os que descartam completamente o Apocalipse como uma obra obscura e irrelevante, como se fosse apenas um artefato histórico sem significado para hoje. Um princípio hermenêutico fundamental para compreender o Apocalipse é entender seu gênero literário. Como mencionei anteriormente, o Apocalipse pertence ao gênero apocalíptico, comum no judaísmo e no cristianismo primitivo. Esta literatura utiliza símbolos, visões e linguagem cósmica para comunicar verdades espirituais, especialmente em tempos de crise e perseguição. O estudioso bíblico Eugene Peterson comparou o Apocalipse a uma grande obra de arte que deve ser experimentada, não apenas analisada. O Apocalipse não é um quebra-cabeça a ser resolvido, mas um mundo a ser habitado. Ele não foi escrito principalmente para satisfazer nossa curiosidade sobre o futuro, mas para fortalecer nossa fé no presente. Se há uma mensagem central no Apocalipse, é esta: Deus está no controle da história. Cristo já venceu as forças do mal através de sua morte e ressurreição, e essa vitória será plenamente manifestada no final dos tempos. Como cristãos, somos chamados não a prever o futuro, mas a viver fielmente no presente, confiando na soberania de Deus e participando da missão do Cordeiro. O Apocalipse também nos ensina sobre adoração. As cenas celestiais de adoração permeiam todo o livro, lembrando-nos que nossa resposta adequada diante da revelação de Deus é a adoração. No capítulo 4, os seres viventes não têm descanso dia e noite proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Apocalipse capítulo 4, versículo 8. Esta é uma das mais profundas lições do Apocalipse. Quando o mundo parece estar desmoronando, a adoração se torna nossa ancoragem. Como escreveu a missionária e autora Elisabeth Elliot, em tempos de crise não nos tornamos diferentes, apenas mais intensamente o que já somos. Outra lição crucial do Apocalipse é o chamado ao discipulado radical. Os vencedores mencionados nas cartas às 7 igrejas não são aqueles que escapam da tribulação, mas aqueles que permanecem fiéis em meio a ela. Como o próprio Jesus disse à igreja de Esmirna: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Em uma era de cristianismo superficial e confortável, o Apocalipse nos desafia a examinar nossa lealdade. Como perguntou certa vez o teólogo John Stott, o que significa ser vencedor em uma cultura onde o cristianismo é socialmente aceitável e até vantajoso? O Apocalipse também nos oferece uma poderosa crítica dos sistemas imperiais. A Babilônia, com seu materialismo, idolatria e exploração econômica, não é apenas uma realidade do passado,
Em nosso mundo globalizado, onde o poder econômico frequentemente determina políticas e práticas, a mensagem do Apocalipse permanece profundamente contracultural. O estudioso bíblico Richard Bauckham afirmou: o Apocalipse não apenas descreve a queda de um sistema imperial do passado, mas fornece recursos para discernimento profético em qualquer era. Ele nos ensina a reconhecer quando instituições e sistemas assumem prerrogativas que pertencem somente a Deus, exigindo lealdade absoluta ou promovendo valores contrários ao reino. Finalmente, o Apocalipse nos oferece uma visão de esperança. Em um mundo marcado por violência, injustiça, desigualdade e destruição ambiental, ele nos assegura que a última palavra pertence a Deus, não ao caos ou à maldade. Como declarou o teólogo Jürgen Moltmann, o cristianismo é escatologia, é esperança, é orientação e movimento para frente e, portanto, também revolução e transformação do presente. A visão da Nova Jerusalém nos lembra que nosso destino não é escapar deste mundo, mas participar de sua renovação. Ao contrário do que muitos pensam, o Apocalipse não promove uma espiritualidade de fuga, mas de engajamento, trabalhando pela justiça, paz e reconciliação como sinais do reino vindouro. É por isso que o Apocalipse termina não apenas com a promessa "certamente venho em breve", mas também com a oração "Amém, vem Senhor Jesus", Apocalipse capítulo 22, versículo 20. Esta não é apenas uma expressão de expectativa passiva, mas um compromisso ativo com a missão do Cordeiro no mundo. Se você está assistindo este vídeo e nunca entregou sua vida a Jesus Cristo, saiba que a mensagem do Apocalipse é, acima de tudo, um convite. Um convite para abandonar a lealdade aos impérios deste mundo e para seguir o Cordeiro que foi morto, mas que vive para sempre. A verdadeira segurança não está em acumular riquezas, buscar prestígio ou se alinhar com poderes deste mundo. Todas estas coisas passarão. A verdadeira segurança está em ter seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, em pertencer à comunidade daqueles que foram lavados pelo seu sangue e que seguem seus passos. Por isso, eu o convido a fazer esta oração comigo agora. Senhor Jesus, reconheço que vivi buscando segurança nos lugares errados. Hoje, eu entrego minha vida a Ti. Creio que morreste por meus pecados e ressuscitaste ao terceiro dia. Aceito-te como meu Salvador e Senhor. Escreve meu nome no livro da vida e me ajuda a seguir-te fielmente, não importa o custo. Amém. Se você fez esta oração, busque uma igreja que ensine fielmente a palavra de Deus e se una à comunidade dos que seguem o Cordeiro. Não tente viver sua fé sozinho. Precisamos uns dos outros, especialmente em tempos desafiadores. Para aqueles que já são cristãos, deixe-me perguntar: como a mensagem do Apocalipse está moldando sua vida? Você está vivendo como um cidadão da Nova Jerusalém ou como um cidadão da Babilônia? Suas prioridades, valores e escolhas refletem lealdade ao Cordeiro ou compromissos com os poderes deste mundo? Se após assistir este vídeo, você sentiu seu coração arder com o desejo de viver mais fielmente à luz das revelações do Apocalipse, deixe nos comentários: eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João capítulo 17, versículo 7. Antes de concluirmos, quero destacar uma última perspectiva importante sobre o Apocalipse. Muitos o leem apenas como um livro sobre o futuro, mas ele é igualmente um livro sobre o presente. As 7 cartas às igrejas da Ásia Menor nos mostram que o julgamento de Deus começa pela sua própria casa. Antes de julgar o mundo, Cristo examina e purifica sua igreja. Jesus elogia o que é digno de louvor, mas também adverte contra compromissos, tibieza espiritual, falsa doutrina e tolerância com o pecado. Suas palavras são ao mesmo tempo reconfortantes e desafiadoras.
Todos aqueles a quem eu amo, eu repreendo e disciplino. Portanto, seja diligente e arrependa-se. Apocalipse, capítulo 3, versículo 19. O reavivamento e a reforma da igreja sempre precedem seu impacto transformador no mundo. Se desejamos ver a justiça e o reino de Deus avançando em nossa sociedade, precisamos primeiro permitir que a espada de dois gumes da palavra penetre nossos próprios corações e comunidades de fé. Amados irmãos, o livro do Apocalipse nos conclama a uma fé mais profunda, uma esperança mais viva e um amor mais radical. Ele nos desafia a resistir à sedução da Babilônia e a abraçar a visão alternativa do reino de Deus. Ele nos assegura que, apesar de todas as aparências em contrário, o trono do universo não está vazio. Ele é ocupado pelo Cordeiro que foi morto e que agora reina para sempre. Que possamos viver cada dia à luz desta verdade gloriosa. Que nossas vidas e comunidades sejam pequenos reflexos da nova Jerusalém em um mundo ainda dominado pelos valores da Babilônia. E que possamos, como João, aprender a ver além das circunstâncias presentes para contemplar a realidade mais profunda. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Agradeço por me acompanhar nesta jornada pelo livro do Apocalipse. Se este conteúdo abençoou sua vida, não se esqueça de se inscrever no canal Sabedoria, deixar seu like, compartilhar com amigos e familiares que precisam ouvir esta mensagem e ativar as notificações para não perder nossos próximos vídeos. Tenho também 2 outros vídeos que complementam perfeitamente este estudo: as 7 igrejas do Apocalipse e seu significado hoje, e símbolos do Apocalipse decodificados, que o ajudarão a aprofundar ainda mais seu conhecimento sobre este livro fascinante. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês até que Ele venha. Maranata.